Comunhão aí é koinonia. Tem uma frase que eu falo: doutrina sem comunhão é religião, e comunhão sem doutrina é recreio. Anotou? Doutrina sem comunhão é religião. Comunhão sem doutrina é recreio. Comunhão é algo importante. Koinonia significa parceria, significa sociedade. Craig Kinner, no livro Comentário de Atos da CPA dele, fala lá, uma página e meia a respeito sobre koinonia, parceria, sociedade. Isso é comunhão. Eu lendo o texto, semana passada, meditando a respeito disso, o Espírito Santo me guiou um texto que você conhece, se você quiser abrir a sua Bíblia. Êxodo capítulo 17, verso 8. Quando Israel vai entrar em guerra contra os amalequitas. Esse texto é interessante, porque eu nunca tinha reparado uma coisa ali, pastor Silas Filho, nesse texto. O Espírito me fez enxergar algo nesse texto de maneira muito interessante. Se você perguntar ao texto algo, você vai ver uma coisa boa no texto. Quem é a pessoa importante na batalha contra os amalequitas? Você tem ali Moisés, que é o líder. Você tem Arão e Hur, que são os assessores. Tem Josué, que pela primeira vez vai surgir no texto. Josué ainda não tinha surgido no texto, que é o líder militar. E você tem um povo, mas o vulgo, ex-escravos que saíram do Egito e estão junto com o povo, aquele populacho todo. Eles ainda não são uma massa uniforme a respeito de um povo. Mas você vê Moisés no cume do monte, Arão e Hur levantando as mãos de Moisés, você vê Josué lá embaixo e o povo combatendo. Aí você fala, pastor, o mais importante é Moisés. Ok, mas se não tiver Arão e Hur, eles perdem a batalha. Porque toda vez que a mão dele levanta, o povo ganha, e se ele abaixa, Amaleque vence. Aí você fala, Arão e Hur é importante. Beleza, mas se não tiver Josué para liderar o povo, não tem batalha, eles vão perder. Importante é o povo. Mas se não tiver Moisés, está vendo? É um ciclo infinito, você não sai do lugar. O interessante do texto é que todos ocupam a sua função, mas ninguém fica brigando para trocar de lugar. Eles entendem que a posição que eles estão é importante, porque a derrota de um é a derrota de todos, mas a vitória de um todos vencem. Você não vê Josué lá embaixo criticando, poxa, eu queria estar lá em cima no lugar de Arão e Hur. Não, ele está fazendo o seu papel. Comunhão é quando você compreende que o seu papel é tão importante como o de qualquer um. Quando a comunhão sai da parceria e começa a entrar na questão militar, Amaleque vence e a igreja perde. No reino de Deus, toda posição é importante. Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores do século no final do século XVII para o início do século XVIII, posso considerar o século XVIII todo como um grande pregador. 19, 18, melhor dizendo. Spurgeon tem um texto que eu gosto bastante, gosto muito do grande pregador, do príncipe dos pregadores. Ele diz o seguinte: depois de 4 domingos pregando, o 5º domingo ele sempre abria para pessoas que não eram da igreja. Porque não dava de gente dentro do tabernáculo metropolitano de Londres. Então ele pediu aos membros para ficar em casa, para não vir para o culto. Lá era o contrário, pastor. Ele pediu para ficar em casa. Ele não vem, fica em casa, porque o povo queria ir para a igreja, ouvir Spurgeon. E Spurgeon, muita gente, ele pregou para milhares de pessoas na época de Londres. Tem uma coisa interessante, que ele vai para casa, isso está no diário dele, e ele conta que ele teve um sonho, que Deus falou com ele assim: Spurgeon, você está pensando que o seu galardão na igreja é o maior? Não é o maior. O maior galardão da igreja é daquele senhor que se assenta no penúltimo banco. Porque enquanto você prega, ele ora por você. Ele ora para que as pessoas se convertam. Quando você compreende o seu papel, quando você compreende a sua posição, e você faz a sua posição junto com o seu irmão, Amaleque perde. Mas quando você começa a questionar a sua posição em detrimento do outro, Amaleque vence. Eu e você não podemos achar que a nossa posição é inferior à posição do outro. Eu quero te dizer uma coisa: o meu e o seu prêmio não é aqui, é na eternidade. Mas há um galardão preparado para mim e para você naquela eternidade. O importante é que eu e você venhamos a cumprir o nosso papel, independente da posição que estejamos. Em Êxodo 17 você vê uma unidade. Mesmo eles não tendo qualquer tipo de estrutura
militar, organizacional. Eles são ex-escravos, cara. Josué não entendia nada de vida militar, mas Deus o capacitou de uma tal forma. E quando os braços de Moisés foram cansando, Arão e Ur já subiu ali, colocou uma pedra como banquinho e já levantou para ficar segurando as mãos. E todos cumpriram as suas funções e o seu papel, e Amaleque foi vencido. Em nome de Jesus, eu, sabe, como um pastor aqui da igreja, fazendo parte desse corpo, eu quero que você e eu venhamos a ter isso, porque aqui a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Às vezes o meu coração me entristece, às vezes eu fico muito... Tem algumas decepções, faz parte da vida. Uns 2 meses atrás eu fui pregar numa certa região, um certo lugar, em uma certa igreja, e eu não havia tido o privilégio de ministrar lá, e o pastor falou comigo, mas eu vi uma pessoa que tinha pregado lá. Um rapaz que não é membro daqui da nossa igreja, de outro ministério, mas eu conheço ele há muitos anos. E eu falei para ele assim, pô, fulano esteve aqui, você conhece ele? Eu falei, conheço ele. Cara, eu pedi o seu contato a ele, ele falou que eu não te conhecia. Eu falei, então você fica decepcionado, mas não deu por causa de quê? Com medo de quê? Quem abre a porta é Deus. Quem levanta é Deus. Quem sopra é Deus. Quem faz é Deus. Às vezes vai ter porta que não é para você, é para o outro. Às vezes Deus vai te testar para saber aonde está o teu coração. Às vezes Deus nos testa. Às vezes vai chegar oportunidade para mim, para a sua vida, e não é para você, é para o outro. Mas às vezes a gente guloso quer ficar, a gente ao invés de ter comunhão, a gente compete no mercado. Isso aqui não é para competir, isso aqui é para unir. Isso aqui é para a gente estar sentado dizendo, usa teu filho, Senhor, ela canta bem, usa ele para a glória do teu nome, abre portas, porque só assim Amaleque vai ser vencido. A nossa luta não é contra nós, é contra o que está lá fora. Cristo disse isso. As portas do inferno não vão prevalecer, porque a minha igreja vai marchar sobre o inferno, vai pisar na cabeça da serpente, e a minha igreja vai ser vitoriosa. Aleluia! Aleluia! Aleluia!